uma viagem que eu sou louco para fazer, que vocês já fizeram várias vezes Sim. pela igreja. Aham. Jerusalém. Jerusalém. Isso. Conta um pouquinho dessa. É diferente quando você pisa na terra? Porque eu vejo cada depoimento, quando vocês fizeram, falando, vamos fazer uma viagem dessa. É, é uma coisa diferente, pastor? É uma coisa diferente, é uma coisa que vale a pena. Inclusive, quero até mencionar aqui a nossa amiga Paty Viana, né? Sim. A Patrícia Viana, que sempre organiza as caravanas em que a gente vai, e eu fico com a parte espiritual, né? Da Bíblia, e ela organiza toda a caravana, né? E tem sido assim maravilhoso. Agora, Quantos dias, pastor? Fica? 11 dias 11 dá para dias. fazer, mais ou menos. 11 dias dá para fazer. Às vezes o pessoal inclui algum programa a mais porque não fica só nos limites de Israel. Às vezes Tá. vai visitar a Turquia ou o Egito, aí acaba ficando um tempo Tá. a mais. Mas dá para você fazer uma boa viagem aí em 11 dias ou até menos, dependendo do programa. Uhum. Mas é muito bom, Lucas, você está lá, por exemplo, vou setorizar aqui, né? A região da Galileia. Nossa. Então, na região da Galileia, a gente tem Cafarnaum, a gente tem Nazaré, então tem muita história bíblica lá, né? Então, você tem, por exemplo, Nazaré, onde Jesus passou a infância dele, mas Cafarnaum é o lugar onde se tornou o centro do ministério de Jesus. Então, em Nazaré, quando a gente vai em Nazaré, a gente visita uma sinagoga que provavelmente foi a sinagoga onde ele abriu a Bíblia e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar aos pobres, a abrir a vista aos cegos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele abriu a Bíblia, a Torá, as Escrituras, né? Não a Torá, mas as Escrituras. Ele abriu e então falou isso aí. E é legal você poder dizer: puxa, mesmo que você não tenha a precisão, pode ser que não seja exatamente aqui, Mas foi aqui nessa região, foi aqui em Nazaré, né, em que ele disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e você poder estar ali e dizer: gente, Jesus esteve por aqui, se não foi literalmente aqui, mas foi nesse vilarejo ou nessa cidade. O precipício, porque depois que ele fala isso, ele é levado e querem lançá-lo no precipício. Então, coincidentemente falando ou não, mas tem de fato um precipício, sem que a gente dúvida. faz um culto ali. Então, provavelmente, o lugar onde quiseram jogar Jesus, a gente tá ali fazendo um culto e vendo o pôr do sol. É um dos lugares assim mais bacanas que a gente tem. Tudo isso lá em Nazaré. Cafarnaum, lugar onde ele efetuou a maior parte das suas curas, né? Era um lugar estratégico porque as pessoas passavam, vinham de lugares diferentes. Então, uma cura que acontecia em Cafarnaum, ela ia lá para a região da Síria, ela ia para a região do Egito, ia para qualquer lugar, porque o vento levava a mensagem do Evangelho. Então, Jesus, estrategicamente falando, ministrava lá em Cafarnaum. Então, essa região parte da Galileia. Outra parte, assim, fantástico, o Mar Morto, onde acharam também ali os pergaminhos do Mar Morto, né, escritos bíblicos, comprovando que realmente a Bíblia ela é real, ela é verdadeira. Então, você está nesses lugares, é maravilhoso. E a parte de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Então, toda a história de Jerusalém, como Jerusalém, num determinado momento, rejeitou os profetas, matou os profetas e acabou matando o próprio Jesus. Mas ele amava Jerusalém, e você está ali no tanque de Betesda, visitar o tanque de Siloé. O tanque de Siloé foi o lugar onde o cego de nascença se lavou, depois de Jesus untar os olhos dele, né, com barro. Falou: vai lavar-se no tanque de Siloé. E ali no tanque de Siloé, essa passagem bíblica, no Evangelho de João, mostra claramente Jesus ligando aquela cura à criação. Porque as palavras que são ditas lá no Evangelho de João, capítulo 9, são palavras que nos remetem a Gênesis 1. Olha, os discípulos perguntam: quem pecou? Ele pecou, um cego de nascença? Ele pecou, os pais dele pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, enquanto os discípulos estavam falando de pecado, Gênesis 3, Jesus está falando de Gênesis 1, obras de Deus. Então, era como se ele estivesse dizendo: ó, para de ficar olhando para pecado ou consequência de pecado. Sim, a gente sabe que o pecado é a causa de todos os males, mas eu quero que vocês olhem para o original. Porque nós, como igreja, estamos aqui para fazer com que o homem volte à sua dignidade original de Gênesis 1.
Então, na cura do cego, lá no tanque de Siloé, é necessário que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Ó, a palavra façamos. Está lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus está usando a mesma palavrinha. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, dia e noite. Está lá em Gênesis 1. Né? E havendo dito isto, cuspiu no chão, fez um lodo e untou os olhos do cego e disse, vai lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa é uma passagem bíblica de João 9. E o que é o lodo, né? Untar os olhos. Ora, ele já falou a palavra obras, está lá em Gênesis 1. Façamos, Gênesis 1, 26. Dia e noite, está lá em Gênesis 1. Deus criando, né? Houve dia e houve noite. E agora só faltava fazer o homem do pó da terra, o barro, né? Ele cospe no chão, faz o lodo e unta os olhos e o cego passa a ver. Ou seja, eu vim não para ficar enfatizando o pecado, porque de pecado vocês já sabem, mas eu vim para fazer de novo. Perfeito. Onde o pecado desvirtuou, eu estou aqui para poder curar. Então, respondendo a sua pergunta, está lá no tanque de Siloé, conhecendo essa história e podendo ali falar para as pessoas, gente, aqui Jesus ensinou para a gente não ficar olhando para Gênesis 3, mas para a gente olhar Gênesis 1. Então, por exemplo, chega um casal na igreja, casamento tudo destruído, e todo mundo dizendo, não tem jeito, porque o pecado, pecado, pecado. Como é que a gente é estimulado a olhar para esse casal? Não a partir da desgraça do pecado, mas a partir do original. Ou seja, se o evangelho entrar no coração desse casal, é possível devolvê-los à dignidade original. Então, esses lugares todos, passar ali e aprender. Porque não é somente um lugar, uma pedra, um espaço, um rio, mas é contar a história de Elias no Monte Carmelo, é contar a história de Jesus em Jerusalém, nesses tanques, o tanque de Betesda, onde o paralítico é curado, né? E tem toda uma história, um ensinamento bíblico que vai enchendo o coração e as pessoas vão aprendendo em loco, né? A gente recomenda sempre que as pessoas leiam essas passagens bíblicas antes para você criar uma afetividade com o lugar. Já porque chega se você pronto, né? Isso, você cria um afeto por aquele lugar. Você começa a sonhar, gente, eu queria estar no Monte Carmelo, o lugar onde Elias orou e Deus respondeu a oração dele. Depois de 3 anos sem chuva, depois da oração choveu. Agora, se você não cria afeto com esse lugar, você chega lá e às vezes aquilo não significa nada para você. E todo ano tem, pastor Wilson? Todo ano. A gente teve essa interrupção. Pandemia. Esse ano agora... já foi ou não? Não, nós tivemos um problema recente lá. Sim. Da guerra, né? Da guerra, né? E muitas famílias ali foram mortas de uma forma assim violenta. Então, as viagens foram interrompidas. Mas esse ano, algumas já voltaram, algumas caravanas. E a Paty está se programando agora para novembro. Quem sabe a gente já tem aí um contexto mais tranquilo lá em Israel. Mas a ideia é que se tenha todo ano, sim.